Bem-vindos de volta ao do Deep Dive. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo dos controladores PID, esses heróis anônimos, por trás de inúmeros processos industriais. Você, nosso querido ouvinte, nos mandou um trechinho fascinante de um livro sobre controle de processos. E estamos super ansiosos para desvendar como essa mágica acontece. E que mágica fascinante. Os controladores PID são peça-chave na automação industrial desde a década de 40. Não é mesmo? E por um bom motivo. Sua simplicidade e eficácia os tornaram a solução ideal por décadas. Então, Mas para entendermos toda a genialidade por trás deles, a gente precisa primeiro entender o problema que eles resolvem. é verdade. Imagine que você está tentando manter a temperatura de um reator químico estável. A temperatura oscila devido a vários fatores. Mudanças na temperatura externa, reações internas. E por aí vai o objetivo de um sistema de controle, como o que usa um controlador PID. É minimizar essas flutuações e manter a temperatura o mais próximo possível de um valor desejado, chamado de set point. Entendi. Então, tudo uma questão de precisão e estabilidade. Mas como o controlador PID consegue isso na prática, o material que você nos enviou mencionava algo chamado offset zero, como uma característica fundamental. Exatamente. Offset zero significa que a variável controlada, tipo a temperatura do nosso reator, eventualmente retorna ao set point, após qualquer distúrbio. É como um mecanismo de autocorreção. Que legal. E o algoritmo PIT é o cérebro por trás dessa operação. Ok, vamos desvendar esse acrônimo. PID, o que significam as letras PID e qual o papel de cada componente? PID proporcional, ID integral. ID derivativo. Cada componente responde ao erro. A diferença entre o valor atual e o set point, de uma maneira única, é como se fossem três agentes secretos, trabalhando em conjunto para eliminar o erro e manter tudo sob controle. Que é a analogia fantástica, então como esses agentes secretos. Ou amanhã, esses componentes. Trabalhem em equipe. Comecemos pelo modo proporcional. O agente de campo. Ele é responsável pela resposta rápida aos erros, basicamente. Ele ajusta a variável manipulada, a coisa que podemos controlar, como o fluxo de refrigerante no nosso exemplo do Rito. Proporcionalmente ao erro. Um erro grande significa uma resposta mais forte. Faz sentido. Mas o material que você enviou sugeria que o modo proporcional sozinho nem sempre é suficiente. Perfeito, você está tanto, apesar de ser rápido. Um modo proporcional sozinho. Muitas vezes não consegue eliminar completamente o offset. Pode haver uma pequena diferença persistente entre o valor real e o set point. É aí que entra o modo integral. O agente estrategista? Aí que a coisa fica interessante. É ele o responsável por garantir o offset zero. Exatamente. O modo integral é como a memória do sistema. Ele leva em consideração o histórico de erros. Ao Longo longo do tempo, se o erro persistir, mesmo que pequeno. O modo integral continua ajustando a variável manipulada, até que o erro seja completamente eliminado. Incrível. Incrível, né? Ele usa o passado para garantir um futuro perfeito. Uau, como se o controlador tivesse uma memória. Impressionante como ele usa os erros passados para atingir a precisão perfeita. Mas e o D? O modo derivativo. Qual a função desse agente no nosso time? Ele é o agente previsor. O modo derivativo observa a taxa de mudança do erro. O erro está aumentando rapidamente, diminuindo. Com base nessa análise, ele se antecipa a erros futuros e ajusta a variável manipulada preventivamente para suavizar a resposta do sistema. É como se ele pudesse prever o futuro e agir antes que o problema aconteça. Incrível. Então ele previne a instabilidade. Que fantástico. Mas o material mencionava que esse modo derivativo pode ser um pouco sensível. Verdade. Ele é um pouco temperamental, apesar de aprimorar a resposta transitória. Ou seja, fazer o sistema reagir mais rapidamente a mudanças repentinas. Ele pode ser sensível a ruídos, Entendi. se as medições forem ruidosas. O modo derivativo pode reagir de forma exagerada, levando a flutuações desnecessárias na variável manipulada. Portanto, é preciso cuidado ao ajustá-lo. É como um artista genial, mas um pouco temperamental. Precisa de um cuidado especial. O material usava um processo de mistura em 3 tanques, como exemplo para ilustrar os diferentes modos. Você poderia nos guiar por esse exemplo? Claro. Imagine 3 tanques em série. O objetivo é manter uma concentração específica de um determinado componente no tanque final, digamos que uma perturbação. Desequilibre a concentração, como adicionar repentinamente mais desse componente ao primeiro tanque. O que acontece? Com apenas um modo proporcional, o sistema responderia rapidamente. Mas provavelmente haveria um pequeno offset na concentração final, certo? Isso mesmo. E ao adicionar o modo integral, garantiríamos que a concentração eventualmente retornasse ao set point. Mas a resposta poderia ser mais lenta. E o modo derivativo entraria em ação, para evitar grandes oscilações. E acelerar o retorno ao set point. Exatamente. É como se cada modo tivesse uma função específica. Mas juntos eles garantem
que o sistema funcione da maneira mais eficiente e precisa possível. Nossa, essa analogia dos agentes secretos realmente ajudou a clarear as coisas. Parece que existe uma verdadeira arte em ajustar esses controladores, encontrando o ponto ideal, onde os 3 modos trabalham em harmonia. É verdade. É como regir uma orquestra, cada instrumento com sua particularidade, mas juntos criando uma bela sinfonia. Perfeito, é exatamente isso. Ajustar um controlador PID envolve encontrar os valores ideais para os 3 parâmetros: o ganho proporcional, o tempo integral e o tempo derivativo, para otimizar a resposta do sistema. Mas antes de entrarmos nos detalhes do ajuste fino, quero ter certeza que a gente está entendendo a interação entre o controlador e o próprio processo. O material usava o exemplo de um aquecedor de tanque agitado. Certo? Exemplo do aquecedor de tanque agitado. É perfeito para ilustrar como o controlador, na verdade, muda a dinâmica do processo. Nesse exemplo, a temperatura do tanque é controlada, ajustando o fluxo de refrigerante, Então o controlador está na verdade. modificando a forma como o sistema se comporta. Exatamente, sem controle. A temperatura pode responder lentamente às mudanças no fluxo de refrigerante. Mas ao adicionar um controlador PID, você essencialmente muda as características de resposta do sistema, tornando mais responsivo e estável. É como se eu estivesse ensinando o sistema a reagir de forma mais inteligente. Que incrível. Então não se trata apenas de manter um set point, mas de moldar a própria maneira. Como o sistema reage às mudanças. E o material mencionava que usar um controlador PID pode até aumentar a ordem do sistema. O processo de primeira ordem pode se tornar de segunda ordem. O que isso significa na prática? Significa que a resposta do sistema pode se tornar mais complexa, com potencial para overshoot e oscilações. Mas também significa que temos mais controle sobre a forma da resposta. Ajustando cuidadosamente o controlador PID, a gente pode amortecer essas oscilações e alcançar um equilíbrio desejável entre velocidade e estabilidade. É como domar um cavalo selvagem, transformando sua energia bruta em movimento controlado. Legal, tá tudo fazendo mais sentido. O controlador PD não é apenas um observador passivo, mas um participante ativo, moldando o comportamento dinâmico do processo para atingir o resultado desejado. Exatamente, por isso é tão importante entender as nuances de cada modo PD e como eles interagem com a dinâmica do processo. Nossa, esse mergulho está sendo realmente esclarecedor. Já cobrimos muito, mas ainda temos muito a explorar, incluindo a história dos controladores PD e a transição de sistemas analógicos para digitais. Com certeza. E talvez o mais importante. Vamos nos aprofundar na arte do ajuste do PD, onde aprenderemos como encontrar esses parâmetros mágicos que liberam o desempenho ideal. Mas por agora vamos dar uma pausa para respirar e processar tudo o que aprendemos até aqui. Voltamos já já. E voltamos ao nosso mergulho profundo no mundo dos controladores PD. Antes de ajustarmos os parâmetros, acho que seria interessante a gente dar um passeio pela história desses dispositivos incríveis. O que você acha? Eu adoro a história da tecnologia. É fascinante ver como as coisas evoluíram ao longo do tempo. Como esses controladores se tornaram tão amplamente utilizados. Conte-me tudo. Bem como você pode imaginar. Os primeiros sistemas de controle eram inteiramente manuais. Os operadores tinham que monitorar constantemente as variáveis do processo e fazer ajustes com base em sua experiência e intuição. Era uma tarefa árdua e muitas vezes imprecisa. Se tornando o que dava. Então a necessidade de automação era clara. Mas a tecnologia ainda não estava lá. Exatamente. As primeiras tentativas de automação se baseavam em dispositivos mecânicos e sistemas pneumáticos. Lembra daquele controlador de nível analógico? Com a boia e a alavanca, que a gente mencionou antes. Assim, lembro. Que engenhoso usar um sistema tão simples para controlar o nível de um tanque. É um exemplo simples de como os princípios mecânicos foram usados para implementar ações básicas de controle. Mas à medida que a complexidade dos processos industriais crescia, as limitações desses sistemas se tornaram aparentes. Eles eram lentos, inflexíveis e difíceis de ajustar com precisão. Então era preciso algo mais sofisticado para dar conta do recado. E foi aí que a eletrônica entrou em cena. Exatamente. Os controladores eletrônicos analógicos, que implementavam o algoritmo PID, com mais precisão e flexibilidade, começaram a surgir em meados do século XX. Eles usavam circuitos com resistores, capacitores e amplificadores para simular as operações matemáticas do algoritmo PID. É como se tivessem traduzido a matemática em sinais elétricos. Fascinante. Genial. Traduzir matemática em eletricidade para controlar processos. E esses controladores analógicos dominaram a indústria. Por muito tempo, sim, por várias décadas, eles foram um passo importante, oferecendo melhor desempenho e confiabilidade. Mas é claro, a tecnologia nunca para de evoluir. Então chegou a revolução digital. Exatamente. Com o advento dos computadores digitais, um novo mundo de possibilidades se abriu para o controle de processos. Os controladores digitais podiam lidar com cálculos complexos com facilidade, armazenar grandes quantidades de dados e implementar estratégias de controle avançadas. Tudo no piscar de olhos. Então foi uma progressão natural. Da era analógica para digital. Sem dúvida, os controladores digitais ofereciam maior precisão, flexibilidade e a capacidade de integração,
com outros sistemas de computador, para análise de dados e otimização. Uma verdadeira revolução. O material que você enviou mencionou a importância de escolher tempos de cálculo apropriados para controladores digitais. Você pode explicar isso melhor? Claro, em um controlador digital, o algoritmo PID não é calculado continuamente, mas em intervalos de tempo discretos. A escolha desse intervalo de cálculo, muitas vezes chamado de tempo de amostragem, é crucial para o bom funcionamento do sistema. Se o tempo de amostragem for muito longo, o controlador pode perder mudanças importantes e reage de forma lenta. Certo, exatamente. Se o tempo de amostragem for muito longo, o controlador pode não acompanhar as mudanças no processo, levando a um desempenho ruim. Por outro lado, um tempo de amostragem muito curto pode sobrecarregar o sistema, com cálculos excessivos, e até torná-lo instável. Então é uma questão de encontrar o equilíbrio perfeito. Sim. Encontrar o tempo de amostragem ideal faz parte do processo de ajuste do controlador. Depende da dinâmica do processo, e desempenho de controle desejado e da capacidade do controlador digital. Mas na maioria dos sistemas modernos, os controladores digitais são rápidos o suficiente para que isso não seja uma grande preocupação. Fascinante. Então saímos do controle manual, passamos pelos dispositivos mecânicos, pela eletrônica analógica e chegamos à era digital. Que jornada incrível. E durante toda essa jornada, o controlador PID se manteve firme e forte, adaptando-se a cada avanço tecnológico. É uma prova da genialidade do conceito original, sua simplicidade e eficácia. Resistiram ao teste do tempo. Mas falando em tempo, acho que a gente precisa avançar para a parte mais aguardada do nosso mergulho, a arte de ajustar o PID. Estou ansioso para desvendar esses segredos. Então vamos lá. Vamos descobrir como encontrar os parâmetros perfeitos para fazer um controlador PID funcionar, como uma orquestra afinada. Chegou a hora da verdade. Vamos falar sobre o ajuste fino do PID e como encontramos esses parâmetros mágicos que você mencionou. Existem várias abordagens para ajustar um controlador PID, desde regras básicas até métodos sofisticados que envolvem modelos matemáticos e simulações. É como aprender a andar de bicicleta. Você pode começar com rodinhas, mas com a prática vai conseguir se equilibrar sozinho e fazer manobras incríveis. Entendi o material que você nos enviou. Não se aprofundou em métodos específicos de ajuste, mas mencionou que usar os parâmetros errados pode levar a resultados indesejáveis. Quais seriam esses resultados? Com certeza, escolher os parâmetros errados pode levar a oscilações, instabilidade, até mesmo problemas de segurança. É como tentar dirigir um carro sem saber usar o volante. As consequências podem ser desastrosas. E por onde a gente começa esse processo de ajuste? Quais os primeiros passos? O primeiro passo é entender as características do processo que a gente está tentando controlar. É um processo lento, tipo um sistema térmico de grande porte, um processo rápido como um pequeno circuito de controle de fluxo. Então, conhecer a dinâmica do processo é essencial. Absolutamente, é como conhecer o temperamento de um animal antes de tentar montá-lo para sistemas mais simples. Existem algumas regras de ajuste bem estabelecidas, como o método Ziegler-Nichols, que fornece um ponto de partida com base em algumas características básicas do processo, mas para sistemas mais complexos, tentativa e erro, simulações e até técnicas mais avançadas, como algoritmos de otimização, podem ser necessárias. Imagino que a experiência também desempenha um papel importante nesse processo, certo? Sim, um engenheiro de controle experiente desenvolve uma sensibilidade para saber como diferentes parâmetros do PID afetam a resposta do sistema. É como um chefe de cozinha que, com o tempo, aprende a combinar os ingredientes na medida certa para criar o prato perfeito. Então não existe uma solução única para todos os casos. Exatamente. Cada processo é único e os parâmetros ideais do PID dependerão da aplicação específica e do desempenho de controle desejado. É como escolher a roupa certa para cada ocasião. Você precisa levar em conta vários fatores para fazer a escolha ideal. Então, ajustar um controlador PID é uma combinação de ciência-arte e um pouco de tentativa e erro. É uma ótima maneira de descrever e, como a gente mencionou antes, o monitoramento cuidadoso é fundamental mesmo depois que um sistema é ajustado. Mudanças no processo, perturbações ou até mesmo desgaste do equipamento podem exigir um novo ajuste. É como afinar um instrumento musical, ele precisa de ajustes constantes para manter a melodia perfeita. Entendi, é um processo contínuo de aprimoramento. Exatamente, ajustar um controlador PID não é um evento único, é um processo iterativo que envolve observação, análise e ajuste. E com a experiência torna-se uma habilidade intuitiva. Nossa crítico mergulho no mundo dos controladores PID foi incrivelmente esclarecedor. Agradeço por compartilhar seus conhecimentos e nos guiar por essa jornada fascinante. Aprendemos sobre a história dos controladores PID, sua evolução do analógico para o digital, as funções dos diferentes modos e a importância do ajuste fino. É incrível como esse algoritmo, com seus 3 componentes simples, teve um impacto tão profundo em tantas indústrias. É realmente notável. E embora o controle PID seja uma ferramenta poderosa, é importante lembrar que nem sempre é a solução ideal. Existem algoritmos de controle mais avançados, cada um com seus próprios pontos fortes e fracos.
É verdade, o mundo dos sistemas de controle é vasto e fascinante, com inúmeras oportunidades para inovação e otimização. Quem sabe em breve mergulhamos em novo tema e desvendamos outros mistérios da automação. Seria fantástico, o aprendizado nunca termina e sempre há novos desafios a serem explorados. E para você que nos acompanhou nesta jornada, esperamos que tenha aprendido bastante sobre o funcionamento interno dos controladores. PD continue explorando, experimentando e, acima de tudo, nunca pare de aprender. Até a próxima.